Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus unitrino, mistério de nossa fé, abençoai-nos com a graça do entendimento, para que tudo que iremos estudar seja favorável à nossa salvação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Neste vídeo, daremos continuidade ao grande tema do Catecismo, o Credo. Na aula passada, vimos a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E no final daquela aula foi introduzido um contexto sobre a Mãe de Deus, Maria, Nossa Senhora. Hoje, trataremos do trecho do Credo que diz que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Tema hoje cumprido, mas vamos lá. Parte desse conhecimento vimos na última aula, porque tudo no credo está completamente interligado, como se fosse uma grande estrutura. Então, qualquer assunto abordado neste símbolo da fé cristã, ele se interliga com os assuntos anteriores. E isso é muito importante para a nossa compreensão, pois já tratamos de assuntos nas aulas passadas que extrairemos conceitos e conhecimentos de outras aulas para a gente ir aplicando agora, né? A gente precisa guardar bem cada conhecimento e cada conceito. Então, para começarmos o assunto de hoje, precisamos observar o prólogo do Evangelho de São João, onde lá está contido o resumo da encarnação de Cristo. Há um pequeno trecho que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus. Assim, lembramos o significado de verbo, que quer dizer palavra, substância. Aquilo que não existia ainda de forma material, mas essencial. Em outro trecho, diz: estava ele no princípio com Deus, revelando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que dizendo que nada foi feito na criação sem ele. Ou seja, toda a criação foi feita por conta da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Lembremos também, Deus conhecia somente a si próprio, porque não havia nada antes da criação, somente Deus. Assim, Deus só podia conhecer a Ele mesmo. E ao se conhecer, Ele gera uma pessoa, que é o conhecimento daquilo que Ele observa nele mesmo. Agora, nessa relação de amor entre Deus e Ele mesmo, gera a terceira pessoa em Deus, onde há um convívio divino e perfeito, que é a Trindade Santa. Então, relembrando esses conhecimentos, é possível seguir com o prólogo que diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Ou seja, foi a rejeição dos anjos maus e também a escolha para o pecado do primeiro homem e da primeira mulher que
culminou na descida de Deus à condição humana. Então, seguindo no texto sagrado, que ele diz: houve um homem enviado por Deus chamado João, o qual veio como testemunha para dar testemunha da luz, a fim de que todos que acreditassem por via dele, né? Mas ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E o verbo era a luz verdadeira que ilumina todo o homem e que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Né? Olha para você ver. A passagem bíblica é muito clara. Né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A todos, porém, quantos o receberam? Deu ele o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, ou seja, Deus aqui está dando um presente, né? Deu ele o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, aqueles que creem em seu nome, que nem do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas só de Deus nasceram. E o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. E nós vimos a sua glória, glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que maravilha o prólogo de João. Então, São João já começa o Evangelho trazendo um resumo da encarnação. Ele já diz logo tudo, né? O Verbo se fez carne, ou seja, o que era essencialmente divino se fez homem. A natureza divina assume uma natureza humana, que é exatamente o que vimos na aula passada, né? A união hipostática. Guardem bem esse nome. E tudo isso foi feito dentro do corpo da Virgem Maria, não é verdade? Através do Espírito Santo. Ela vai dar a ele o corpo humano e Deus vai criar uma alma para Cristo. Isso aí é que é uma das coisas mais interessantes e impressionantes, porque a alma de Cristo é criada, só que ele tem duas naturezas, uma humana e outra divina. Vimos também que é uma pessoa com naturezas e duas vontades, mas sem equívocos, sem mistura, sem confusão e sem conflito. Ou seja, tudo em Cristo era perfeito em todos os sentidos. Vimos também que as perfeições da Virgem Maria eram necessárias, né? Como o pecado original era herdado dos pais que passavam para os filhos, Nossa Senhora não poderia ter essa herança, porque senão ela passaria para o Verbo. Bem, Deus não pode ter pecado, assim, pelos méritos de Cristo, ela foi isenta do pecado e tinha a perfeição da primeira mulher. Vimos também que Maria ocultava seus dons durante sua vida em sociedade, para colaborar com a obra da redenção, a fim de não colocar em risco a nossa salvação. Até porque nosso Senhor também tinha seu corpo glorioso, mas não mostrava, com uma exceção, uma única exceção, um único momento em que ele demonstra a Pedro, Tiago e João, lá no Monte Tabor, com a sua transfiguração. Vimos porque Nossa Senhora é cheia de graça, e ela sendo cheia de graça de Deus, que seria dada a todos os homens a partir de Cristo, essa graça passa por ela. E é por isso que ela é medianeira de todas as graças. E é dessa forma que o próprio Deus quis, né? Deus pode dar as graças como Ele quiser, para quem Ele quiser e quando Ele quiser. E Nossa Senhora então foi agraciada por ser esse canal por onde as graças de Deus passam. Até mesmo porque ela poderia ter dito não ao anjo, como nós vimos. E certamente Deus não a forçaria a nada. Mas
Como sabemos, ela não fez isso, né? E Deus, que sabe de todas as coisas, sabia. E ao mesmo tempo dava a ela a possibilidade de dizer não. Porque aquilo não era um teatro. Isso é importante a gente entender. Não era um teatro. Era real, era verdadeiro. Tá? Então, porque havia de fato a possibilidade do não, ou seja, aquela cena não é um fingimento, Deus realmente respeita nosso livre-arbítrio. Uma outra questão importante é a corredenção. Ou seja, Nossa Senhora colaborou com a salvação. E isso é inegável, né? Porque só a aceitação dessa obra que vai ser realizada nela já é uma participação na redenção. Mas lembre-se, ela colabora com a salvação. Porque quem salva é Deus. Continuando então. Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo natureza divina, nasceu neste mundo para passar pela paixão, onde o objetivo principal dele era morrer. Mas uma coisa interessante que ninguém para pensar é que a ressurreição de Cristo sempre foi algo certo de acontecer, porque é o próprio Deus. E Deus não pode morrer de fato. Ou seja, a natureza divina não morre. Assim como a alma humana não morre, porque somos imagem e semelhança de Deus. Entre outras palavras, Deus passou pela morte humana, que é a separação do corpo da alma. Esse ponto é muito interessante, pois o próprio São Pedro não compreendeu isso, assim como todos os demais discípulos, mas só mais tarde compreenderiam. Esse fato é importante para podermos compreender outros detalhes mais lá na frente. Bom, a concepção de Cristo, realizada pelo Espírito Santo, é uma ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas toda a ação de qualquer uma das pessoas da Trindade, ainda que se divida as atribuições, é realizado pelos três juntos. Ou seja, quando falamos de Deus, é sempre de um único Deus. Então, para ficar bem claro, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, é a pessoa redentora. Mas Deus Pai é redentor. E o Espírito Santo também é redentor. Assim, toda a ação de Deus é única. A Trindade não se separa nunca, mas é só uma questão de atribuição, para que a gente possa poder compreender melhor. Então, para entendermos esse grande mistério, dizemos que o Pai é Criador, o Filho é Redentor e o Espírito Santo santificador. Mas os três realizam todas as coisas, ainda que haja uma divisão de atribuições. E isso é bom a gente sempre lembrar, sempre ficar na nossa memória. Agora, sobre as punições que nossos primeiros pais receberam, qual foi a punição que mulher recebeu ao deixar o paraíso, né? Que Eva recebeu ao deixar o paraíso? Por conta do pecado original. Um dos dons préternaturais é que ela não sentia dores, mas agora a humanidade passou a sentir dores. E a mulher, as dores do parto por castigo. Neste momento, precisamos tirar da cabeça os filmes de Hollywood, por exemplo, né? Quando tratam do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois eles colocam Nossa Senhora sofrendo na hora do parto. Esse é um erro teológico, pois Nossa Senhora não sentiu dores do parto, porque isso foi um castigo dado à mulher por conta do pecado. Mas Nossa Senhora foi uma exceção, como vimos, né? Pelos méritos de Nosso Senhor. Ela foi isenta do pecado. E por esse motivo, não poderia sentir as dores do parto. Assim, para tornar a profecia contida no livro de Isaías, de que o Messias viria de uma virgem, a profecia deveria ser cumprida de maneira plena. Assim, Nossa Senhora é virgem perpetuamente. Ou seja, o nascimento de Jesus Cristo foi milagroso, onde sua mãe, Maria, Nossa Senhora, permaneceu virgem antes, durante e após o parto, né? E esse fato torna a profecia plenamente cumprida. Isso é muito importante, né? Isso é importante a gente entender. Então, a figura de São José na vida da Sagrada Família
era uma presença de guardião da família. Ele foi o pai putativo de Nosso Senhor, ou seja, né, adotivo, a adoção, onde ele faz o papel de guardião daquele grupo. Pois sabemos que toda a trajetória vai ser marcada por dificuldades e perseguições. Assim, Deus colocou São José para proteger aquela mulher e o menino, né, durante toda a sua vida. Então, Nossa Senhora jamais teve outros filhos. Isso é importante a gente entender. Quando se menciona os famosos irmãos de Jesus na Bíblia, basta um olhar sobre a linguagem do povo hebreu naquela época. Vemos que a tradução para irmãos, né, na língua original, se refere a todos os parentes, ou seja, primos, irmãos, tios, ou seja, parentes próximos de sua descendência. Então, isso não significa que fosse todo mundo filho da mesma mãe, né? Então, vemos que o argumento da tradução irmão da Sagrada Escritura para dizer que Nossa Senhora teve outros filhos não se fundamenta num estudo mais aprofundado da Sagrada Escritura, né? Então, isso é importante a gente entender. Agora, falando um pouquinho mais sobre São José, o casamento dele e de Nossa Senhora foi algo diferente, pois a própria profecia que acabamos de ver já mostra que o casamento deles foi consagrado a Deus. Olha que maravilha! Visto que eles viveram a castidade dentro do casamento em seu grau máximo. Ou seja, onde se abstiveram de relações sexuais. Isso é importante a gente saber. É importante entendermos todos os pormenores para que a gente não haja nenhuma dúvida na nossa cabeça. E essa questão vai provocar alguns que podem dizer assim: é por isso que ele, ao descobrir que Maria estava grávida, queria deixá-la em segredo? Não. São José estava com Maria desde antes ela ir visitar Santa Isabel, mas só descobriu que ela estava grávida naquele momento em que Santa Isabel declara que o Messias estava no ventre de Maria. E depois vemos aquelas palavras maravilhosas do exulte, né? Acontece que São José não queria deixá-la em segredo pelo motivo de uma traição, né? E por consequência poderia resultar em morte por apedrejamento. Não é isso. Mas o real motivo desse episódio é o fato de São José reconhecer a grandeza daquele acontecimento. Olha para você, presta atenção agora. Pois ali há o próprio Deus e sua esposa com um papel fundamental na salvação. E a verdade é que ele não se sentiu digno de participar daquilo. E por esse motivo, o anjo vem em sonho para São José, para que ele não tenha medo em receber Maria, pois ele é a peça fundamental para aquele acontecimento, pois seria o grande guardião. Lógico que se São José, sentindo-se pequeno naquele grande mistério, deixasse Nossa Senhora sem qualquer cuidado, o que aconteceria seria sua difamação pelo fato da gravidez e, consequentemente, resultaria em apedrejamento. E por isso o autor bíblico diz que São José era justo e que queria deixá-la em segredo. Deixá-la em segredo para que ela não fosse acometida por nenhum mal. E a palavra justo, no contexto bíblico, significa santo. Então guarde bem isso. Sempre quando você ouvir a palavrinha justo, principalmente no Antigo Testamento, significa santo. Ou seja, São José era santo e não deixaria mal algum acontecer a Nossa Senhora e ao menino Jesus. E é exatamente por ser santo que o anjo vem e intervém, dizendo para ele para não ter medo daquele acontecimento grandioso,
pois ele faria parte da história da salvação da humanidade. São José poderia dizer não? Poderia. Respeitar o seu livre-arbítrio, Deus sempre respeitou. Mas São José aceitou as palavras do anjo. Quando os evangelhos falam que Nosso Senhor foi até o Rio Jordão para encontrar São João Batista, que era primo dele, né, e foi batizado no Rio Jordão, dá a impressão que Nosso Senhor chegou lá, foi batizado por São João Batista e foi embora. Mas provavelmente não foi só o batismo, né, só esse fato que aconteceu. Ele deve ter ficado por algum tempo, né, na casa de São João Batista, ou seja, no convívio de São João Batista, conversando, convivendo com ele, mas os evangelhos não trazem isso, porque isso não importa para a revelação. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus teve também momentos em sua vida que foram comuns, como nós. No entanto, o importante para a revelação é que Jesus cumpriu o batismo de João e santificou a matéria remota do sacramento do batismo. E nós, quando estudarmos os sacramentos, veremos o que vem a ser matéria remota e matéria próxima dos sacramentos. Mas muita calma que a gente vai chegar lá também. Mas agora, voltando ao fato de que Jesus passou um tempo com São João Batista, podemos afirmar isso, porque quando Jesus resolveu sair daquele local, Nosso Senhor já vai sair dali com 2 discípulos junto dele, André e Felipe, que já eram discípulos de São João Batista. Então, provavelmente, São João apresentou os 2 a ele, falou da missão dele, o que eles deveriam fazer, e os 2 já seguiram Nosso Senhor. Mas, olhando os evangelhos, dá a impressão que foi uma coisa rápida, né? Então, a vida pública de Nosso Senhor durou ali em torno de 3 anos. Já a vida privada durou cerca de 30 anos. E nessa vida privada, muitos fantasiam querendo rechear com alguns mistérios, mas temos que tomar cuidado com esse tipo de informação. Então lembramos que Nosso Senhor viveu como um ser humano comum. Teve fome, teve sede, trabalhou junto de seu pai adotivo, ou seja, ele não poderia realizar alguma coisa extraordinária antes da hora, pois colocaria em risco seu ministério e a salvação da humanidade. E por isso que vemos Jesus falando à sua mãe, nas bodas de Caná, que a hora dele não havia chegado, pois uma atitude de Jesus fora daquilo que ele deveria fazer, colocaria sim tudo, a sua missão em risco, e os eventos vindouros poderiam transcorrer de outra forma. Então, outra coisa que também às vezes a gente não se atenta é o fato da idade das pessoas no relato bíblico. Perguntemos então, quantos anos Nossa Senhora se tornou mãe de Deus? Em torno dos 16 anos de idade, ou seja, ela era uma jovenzinha. E São José, ele teria falecido já idoso? Provavelmente não, pois deveria ser um homem já mais maduro. Mas o que nos leva a crer que ele não era tão velho, é que sua missão exigia alguém com disposição, já que ele foi encarregado para ser guardião daquela família. Então vejamos que interessante. Nossa Senhora, extremamente jovem, com um bebê recém-nascido no colo, que logo teve que fugir para o Egito e teve que permanecer lá, né, por muitos anos, onde só com a morte de Herodes eles puderam retornar para Israel. Somente por esse resumo, percebemos que São José tinha uma saúde impecável para suportar essa missão de cuidar e prover a Sagrada Família. Temos que fazer também, né, uma observação interessante a respeito dos escritos do Evangelho, pois devemos nos lembrar da
tradução do original para a versão que temos em nossa própria língua, pois sempre vai haver algumas palavras que podem trazer algum sentido equivocado. Então, lembremos sempre da tradução de São Jerônimo, que traz o sentido fiel que o autor quis dizer, e principalmente da interpretação do magistério da igreja, que é a verdadeira fonte da revelação. Dito isso, vou trazer um exemplo que às vezes bate nos nossos ouvidos, parecendo ser algo meio estranho. Vemos algumas vezes Nosso Senhor se referir à sua mãe como mulher. E o que significa isso, né? O significado não é o que muitos pensam como um desrespeito por ela, mas o sentido verdadeiro é indicar que Nossa Senhora é a nova Eva e Jesus o novo Adão. Na tradução original, ela é chamada de Senhora, mas como essa palavra na língua original tinha a mesma formação, né, o mesmo sentido de mulher, traduziu-se por mulher. No entanto, trazemos o termo Nossa Senhora, né, o termo Senhora, perdão, quando queremos nos referir a ela, porque queremos ser servos de nosso Senhor, como ela mesmo foi. Então, conseguiremos servi-la, estaremos servindo a nosso Senhor. Um outro sentido que trazemos é o de respeito, pois chamamos de Senhor ou Senhora aqueles que possuem maior dignidade do que a nossa. E, de fato, a Mãe de Deus tem maior dignidade até mesmo em comparação aos anjos. Então, nós temos, sim, que ter enorme respeito e veneração por Nossa Senhora. Nessa hora, podemos lembrar também de outro fato importante, onde Nosso Senhor, algumas vezes, mudou o nome de algumas pessoas. Ele faz isso sempre com um propósito, né? Sempre com um propósito, como quando chama Simão de Pedro. Então, quando Jesus diz Senhora, no momento da cruz, para São João, ele faz uma ligação direta com a profecia do Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher. E essa mulher que aparece naquela passagem é a mulher da cruz, ou seja, Nossa Senhora. Então, o povo de Israel sempre aguardou a vinda do Messias, mas não sabiam como seria isso. E aquele povo que guardava a antiga religião pura estava espalhado naquela situação do Império Romano. Os fariseus, que eram o principal grupo da Judéia, era o partido mais poderoso do Sinédrio, que quer dizer o tribunal judaico. Então, quando você ouvir essa palavrinha, Sinédrio é o tribunal judaico, tribunal dos judeus. Então, eles eram o partido mais influente. Só que eles eram completamente exteriores nas práticas religiosas, onde não se preocupavam com o bem, nem tampouco com a vinda do Messias, já que eles estavam preocupados somente em se estabelecer naquela região e manter o domínio de sua influência. Ou seja, era tudo por poder. Né? Muito triste isso. E esse fato parece que não mudou muito nos tempos de hoje com relação à política, infelizmente. Bem, a nossa noção que os fariseus tinham de redentor era alguém que viria libertar o povo hebreu dos domínios de Roma, ou dos domínios de qualquer povo estrangeiro que tivesse o poder sobre aquela região, e devolver ao povo hebreu a grandeza do tempo de Davi e de Salomão, né, de seu filho. E é exatamente por isso que não entenderam as palavras de Jesus e não o reconheceram como o próprio Deus encarnado. Nisso podemos perceber a pouca aderência de suas palavras, pois alguns o seguiram, né? Como, por exemplo, Nicodemos e José de Arimateia. Agora, existem outros grupos menores, como os saduceus e também os zelotas, que eram um grupo de revolucionários que queriam matar os romanos. Diante disso, percebemos que aqueles que estavam à frente do povo de Israel e que deveriam guiá-los a Deus
não estavam muito preocupados com a glória de Deus. Assim, nosso Senhor, quando chega nesse meio, encontra seu povo, o povo hebreu, todo fragmentado e machucado espiritualmente. E é por isso que muitas vezes ele mesmo vai falar com essas autoridades de maneira mais dura, usando termos como raça de víboras ou sepulcros caiados. Mas mesmo assim, Jesus cumpre as profecias completamente. Ele vai primeiro para os seus, para depois ir para os pagãos. Com o domínio do Império Romano, o rei de Israel não era mais um descendente da família de Davi, mas Herodes, que era a pessoa escolhida por Roma, e não podemos fazer essa confusão, porque há dois Herodes. Um é o pai e o outro é o filho. O rei Herodes, pai, é aquele que manda executar as crianças inocentes por conta do nascimento de Jesus. E o outro Herodes é o seu filho, que fica diante de Jesus no dia de sua paixão. E o Herodes filho, neste dia, faz algumas indagações a Jesus, se ele era mesmo o Messias. Mas os relatos bíblicos nos contam que Jesus ficou em silêncio. Preste atenção agora. Esse silêncio tem um significado muito profundo, pois Deus, sabendo de todas as coisas, está a todo momento conversando com cada um de nós, através das situações do dia a dia. Mas quando Deus não fala mais ao nosso coração, significa que nos afastamos dele e que há inimizade entre nós e Deus. Ou seja, o silêncio de Deus muitas vezes significa que ele já não pode fazer mais nada. Entre aspas, por nós. Visto que precisamos voltar o nosso coração para ele, para que possamos ser salvos. Assim, somente um coração realmente arrependido pode escutar a Deus em vida. O povo hebreu, então, já não era o mesmo, pois, após tantas vezes dominado por diversos impérios, mas principalmente pelo cativeiro da Babilônia, já não tinha mais a essência do povo liberto por Moisés, pois eles já haviam adquirido até uma língua nova, que era o aramaico. Então, o povo de Israel tinha o hebraico, que era a língua sagrada, e o aramaico, a língua popular do dia a dia. Essa língua do dia a dia, eles adquiriram no contato com os babilônicos, no cativeiro da Babilônia. E os babilônicos eram um povo rico, poderoso, inteligente e que absorvia muitas culturas. E tudo isso, de alguma forma, encantou o povo hebreu, apesar de estarem numa condição de escravos. Mas foi gradualmente retirando a essência deles. Nosso Senhor, então, vai ter esse papel de devolver a essência ao povo escolhido. Mas não só a eles, mas a todas as pessoas que crerem em suas palavras. Assim, temos o início da vida pública de nosso Senhor, E já comentamos um pouquinho sobre isso, que foi nas bodas de Caná. As festas de casamento dos hebreus duravam 7 dias. Não era igual à nossa, que é uma noite, Assim, naquela época, quando a pessoa se casava, chamava-se a família inteira, que tivesse aquela região para a festa. Nosso Senhor deve ter festejado muito com aquele povo, vamos assim por dizer, porque eram seus familiares que estavam ali. E por ser uma festa tão longa, podemos entender por que acabou o vinho antes da hora. Só que esse era um fato recorrente em festas de casamento. Porém, caso acontecesse isso, era vergonhoso, um total descaso com os convidados. E aí ele faz o primeiro milagre público, a pedido de Nossa Senhora, que diz: olha, o vinho deles acabou. Mas Jesus contesta dizendo: a minha hora ainda
não chegou. Mas Nossa Senhora, sem alardes, diz aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Então a água se transforma em vinho. Esse texto, né, traz muitas reflexões sobre o casamento e a falta de amor verdadeiro. E nos mostra que sem Jesus não há milagres em nossas vidas. Nem tampouco há casamento que perdure sem ele. Mas, voltando aos fatos, um dos serviçais leva aquela bebida ao mestre de cerimônia, que ao provar daquele vinho fica surpreso com a sua qualidade. Então, lembrando que todos os atos de Nosso Senhor são infinitos, aquele vinho magnífico foi o melhor vinho já provado por um ser humano. Olha que beleza isso. E podemos perceber que Deus não faz nada pela metade, mas dá o melhor para cada um de nós. Assim, nós vamos entendendo seu grande amor por cada um de nós. E esse evento é bom lembrarmos que é um casamento. Ou seja, aqui Nosso Senhor já apresenta essa realidade como um sacramento. E as matérias próxima e remota dos sacramentos, né? Que veremos mais adiante. Bom, depois disso, vemos todas as passagens bíblicas que nos relatam a vida pública de Nosso Senhor. Seus milagres, seus ensinamentos, suas dificuldades, as parábolas, as conversões, mas tudo isso daria um outro grande estudo. E o objetivo não é esse, e sim compreendermos a nossa fé a partir do catecismo. Mas, claro, não podemos esquecer das leituras existentes na Santa Missa, que são divididas de maneira que ao longo de 3 anos consecutivos, onde nós podemos meditar não só a vida de Jesus, mas a Bíblia como um todo. E isso é muito interessante. Assim, a Santa Mãe Igreja nos coloca esses ciclos, né, das passagens das Escrituras para que todo o povo fiel vá acolhendo a mensagem do Evangelho, meditando e colocando em prática em nossas vidas, para que possamos nos santificando dia a dia. Mesmo assim, durante as nossas aulas, veremos algumas passagens para fundamentar o conteúdo aqui explicado, né? E para podermos seguir adiante, deixemos em nossas mentes a contemplação do terceiro mistério luminoso, que diz: o anúncio do Evangelho nos convida à conversão, né? Então, a vida pública de Nosso Senhor daria aqui um outro estudo. Então, seguimos adiante. Bem, saltando agora, né, para os últimos dias da vida de Nosso Senhor, pois o que está acontecendo é que está sendo assinado pelo próprio Deus o fundamento da nossa própria igreja. Ou seja, Deus vem a esse mundo para morrer, libertar o ser humano do pecado, abrir as portas do céu para aqueles que permanecerem nele e fundar uma igreja. E desses objetivos de Deus que falamos, um é muito importante, pois Deus deseja fundar uma igreja para que ela seja guardiã da verdade revelada e seja aquela que aponta o caminho para Cristo, já que Roma era o centro do paganismo mundial, daquele período com a reunião de mais de 3.000 deuses pagãos. Vocês lembram? Então Deus vem derramar seu sangue para mostrar que o verdadeiro Deus é Ele. Mas para isso, Nosso Senhor precisaria passar pela morte humana. Então, não é à toa que Roma tinha a reputação de poderosa, já que controlava muitas províncias de povos e culturas distintas, através de governadores nomeados pelo imperador romano. E a província da Judéia era governada pelo governador Pilatos. E aí entra uma questão que é muito polêmica nos dias de hoje. Há uma tendência de alguns que querem culpar o Império Romano pela morte de Cristo, mas o que a Igreja sempre nos ensinou foi que os romanos aplicaram a pena em Jesus Cristo, mas foi o próprio povo hebreu que pediu a crucificação. Assim, temos que a culpa para os dois lados, né? Os dois são culpados, pois Pilatos foi covarde por entregá-lo à morte,
mesmo não achando culpa em Jesus, e o entrega por medo de revolta. Mas foram os próprios hebreus que forçaram a morte de Jesus. Assim, quem aplica a pena são os romanos, mas quem mata Jesus foram os hebreus, que cometem o deicídio, o que quer dizer o ato de matar Deus. Agora, precisamos entender que a morte por crucificação era a pior, porque ela torturava o condenado muito vagarosamente, onde a pessoa naquela situação poderia levar até alguns dias para morrer. Mas nosso Senhor não demorou muito, porque já estava extremamente abatido e machucado, e já tinha perdido muito sangue. Por isso que não demorou tanto tempo para morrer. Mas uma crucificação, demorava muito tempo para a pessoa morrer. A crucificação, então, foi uma pena terrível, onde a pessoa morria por asfixia, onde o crucificado passa por um processo lento e doloroso, resultante da incapacidade do corpo de respirar adequadamente, devido à posição da crucificação. O peso do corpo causava a tensão nos músculos do tórax, forçando a vítima a se levantar repetidas vezes, apoiando-se nos pregos dos pés ou dos pulsos, para conseguir expandir os pulmões para aspirar o ar. Com o cansaço extremo e a exaustão, a vítima perdia a força para se levantar, levando à parada respiratória e, consequentemente, à morte. Todo esse processo leva à agonia extrema e causa também o enchimento dos pulmões de edemas, que causam o acúmulo de sangue e água. E o fato do soldado romano transpassar Jesus com uma lança para atestar a sua morte, onde jorra sangue e água, ratifica cientificamente a morte de Cristo, não deixando dúvida alguma de que ele realmente passou por todo aquele episódio e refutando muitos que dizem que aquele fato não foi real. Para se ter uma ideia de que Roma não tinha ciência das profecias, de que o Salvador do mundo viria a esse mundo por meio de uma virgem e que aqui deveria sofrer muito, foi que no dia da execução de Nosso Senhor estava marcado a crucificação de 2 ladrões, mas a de Jesus não. E por isso foi tudo muito improvisado, já que os condenados só levavam para a crucificação a parte horizontal da cruz, pois a vertical, já estava preparado no local lá da execução. O que acontecia é que eles eram suspensos e pregados no local até a morte. Mas com Jesus não foi assim. Tiveram que talhar uma cruz às pressas, ou seja, Nosso Senhor carregou a cruz por inteiro, tanto a parte horizontal quanto a parte vertical, provando que para Roma era só mais uma execução entre tantas as que eles mesmos faziam. Então podemos perguntar, depois de tudo que já aprendemos, dessa maneira: qual foi a causa verdadeira que levou o Nosso Senhor à cruz? Para responder essa pergunta, vamos lembrar que aquele povo estava dividido. E quem predominava na influência eram os fariseus. E para esses, Jesus sempre pontuou esses erros em seus corações. Pudessem cair em si e perceber que estavam errados. Mas sabemos que isso não aconteceu, infelizmente, E que prova o verdadeiro motivo da condenação é que os judeus, mas principalmente os fariseus, achavam que Jesus não era o Messias, e muito menos o próprio Deus encarnado. Podemos verificar isso quando Nosso Senhor fala que Abraão desejou ver os dias dele. Essa passagem é a maior evidência da divindade de Nosso Senhor. E os judeus entenderam isso muito bem. Porque quando ele fala, Abraão desejou ver meus dias, aí o fariseu falou assim, mas espera aí,
você não tem nem 50 anos e conheceu Abraão? Então, ou seja, Abraão tinha morrido há mais de 2000 anos, né? E para fechar com chave de ouro, Jesus diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Aqui nosso Senhor usa o verbo igualzinho ao nome de Deus para Moisés. Eu sou aquele que é. Antes que Abraão fosse, eu sou. Nessa hora, os fariseus entenderam direitinho. Esse homem está dizendo que é Deus. Assim, não ficava dúvidas para aquele povo. Quando Jesus diz, antes que Abraão fosse, eu sou, ele está falando de essência. Ele era o verbo. Lembra? O verbo. Então, antes que Abraão fosse, eu sou o verbo. Aí temos a fúria daquelas pessoas, pois diziam, pega em pedras, porque esse homem está blasfemando. Ele está dizendo que é Deus. Ao receber essa boa nova, eles deveriam na mesma hora se ajoelhar diante daquele que tudo é, pedir perdão e reconhecer o Messias. Mas não foi o que aconteceu. E eis o motivo do padecer de nosso Senhor ao revelar. E não o reconheceram. Então, por que essa paixão teve que ser tão dolorosa? Se bastava uma gota de sangue de nosso Senhor para resolver tudo. Ele quis deixar claro duas coisas: a quantidade de pecados da humanidade e o amor de Deus por cada um de nós. Cada pecado cometido por um ser humano, desde o primeiro homem até o último, a pena daquele pecado recai sobre nosso Senhor. Assim, ele quis deixar claro que a quantidade de pecados que ele ia tomar sobre o seu corpo era gigantesca. Ou seja, não podia ser um sacrifício meramente simples para podermos entender o que nossas ofensas fazem com Deus. E por isso ele quis sofrer tudo. E ao abraçar esse sofrimento, Deus mostra o que de fato significa a palavra amor. E faz pelo ser humano uma entrega total. E assim compreendemos porque Deus quis tirar dele mesmo todo o sangue, e não só uma gotinha. Na hora que o soldado Longinos, atravessa o corpo dele, já morto na cruz, sai sangue e água. Ou seja, o último sangue que ainda restava no corpo de nosso Senhor foi jogado para fora, demonstrando o sentido de total entrega. Percebemos assim o quanto é pesado a pena do pecado. Já na ressurreição de nosso Senhor, que seria natural para ele, é fato que Deus não morre, ou seja, a natureza divina não morre, mas a morte aqui trata-se da morte humana, onde houve a separação do corpo de sua alma. Agora, a morte de Cristo é singular, porque seu corpo não se torna cadáver, ou seja, não houve apodrecimento do corpo. Mas a divindade não se separa nem do corpo, nem da alma. O corpo continua divino, assim como sua alma. Então, nem na hora da separação, ele perde as características da divindade, sendo esse fato muito importante. Nosso Senhor continua sendo divino na alma e no corpo, mesmo após a morte. E eis a primeira missa realizada no Calvário, já que tudo estava pago. Tudo estava pago. Por isso nosso Senhor diz, tudo está consumado. Com isso pode surgir alguma dúvida, onde se a morte de Jesus não foi se foi um sacrifício definitivo, qual é a razão da renovação dela na Santa Missa? Não é verdade? E os protestantes têm muito problema de entender isso, O sacramento da Eucaristia, a renovação do sacrifício. Então, vamos por partes. A morte de Cristo na cruz aconteceu uma só vez, uma única vez. Esse sacrifício não é repetido. Contudo, em todas as missas, o sacrifício eucarístico traz de volta as graças deste fato. E é essa renovação, e é por isso que se chama nova aliança, ou seja, aliança eterna. Não são outros sacrifícios ou outros sacrifícios no tempo, mas eles refletem exatamente o que aconteceu no Calvário, como uma atualização daquele benefício.
É como se o Calvário estivesse acontecendo de novo em cada Santa Missa. Então, a renovação do sacrifício, na verdade, não é que se fez um novo sacrifício. Na verdade, ele trouxe de volta aquele sacrifício da cruz para o altar. Assim, estar diante da consagração é estar diante do Calvário. E esse sacrifício é atualizado, porque ainda continuamos pecadores. É bom lembrarmos que o sacrifício da cruz foi suficiente para pagar todos os pecados dos homens, desde o primeiro até o último. Mas nem todos os homens vão ser contemplados com isso, porque existem almas que vão para o inferno. Isso quer dizer que nosso Senhor não tinha poder para salvar todo mundo? Lógico que não. Ele tem poder para salvar todo mundo. O sacrifício foi para isso. Contudo, o sangue dele valeu para todo mundo, mas nem todos vão participar disso, porque vão pecar e vão sair dessas graças. E alguns, ao sair da graça, irão querer reconciliar com Deus e outros não. E é no Calvário que também a igreja é fundada, onde percebemos um pequeno grupo que fez parte dela, que foi Nossa Senhora, São João Evangelista e Santa Maria Madalena, né? E Santa Maria de Cleofas. Ou seja, a igreja é iniciada aos pés da cruz. Ali a igreja iniciou, ali a igreja foi fundada. Né? Quando Nosso Senhor entrega Nossa Senhora a São João, né, como mãe, já é dando a ela como mãe da igreja, porque ali era a igreja. Agora, quando os apóstolos recebem o Espírito Santo em Pentecostes, né, que é a crisma deles, começa a igreja seu trabalho de evangelização. Ou seja, em Pentecostes começa a vida pública da igreja. Né? Da cruz de Cristo vai ser tudo desenvolvido, onde o passado vai ser redimido e o futuro vai ser agraciado. Agora, temos redenção e graça divina, pois lembremos que antes o homem não tinha graça, mas agora a igreja de Cristo, a igreja católica, torna-se sobrenatural, ou seja, ela vai ter condições de atingir a Deus Pai de forma espiritual e eficaz, por Cristo nosso Senhor na unidade do Espírito Santo. O ser humano, por ser inserido na divindade pela graça e fazer unidade com a Trindade, pois se realiza com Cristo e diz que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Agora podemos estar em Deus. E agora entendemos o medo de nosso Senhor no Getsêmani, né? Lá no Monte das Oliveiras, por ter que passar pela cruz. Foi o medo humano, porque ele era perfeitamente homem, mas o medo dele imediatamente vai ser substituído pela aceitação perfeita da vontade divina. Seja feita a vossa vontade, vontade divina, e não a vontade humana. Eram as duas naturezas falando ali, e nosso Senhor aceita com amor tudo aquilo. Dizemos também no credo que padeceu sob Pôncio Pilatos, para dizer bem claro que essas coisas aconteceram na história. Isso não é um conto, ou um mito, ou uma mentira, mas essas coisas aconteceram quando Roma governava a Judéia e o governador era Pôncio Pilatos. Assim, esses fatos marcados na história podem ser averiguados e estudados, não havendo como negar que Jesus não foi uma pessoa histórica, já que ele nasceu, viveu e deu a sua vida por cada um de nós. Não podemos esquecer que nosso Senhor foi sepultado, mas como já vimos, ele não se torna um cadáver, ele vai ser recolhido num túmulo novo de José de Arimateia. Esse homem, com certeza, era muito rico, porque naquela época era muito difícil ter um túmulo fechado sem uso para guardar os seus familiares. Nosso Senhor vai então ser sepultado às pressas, porque logo seria a Páscoa. E os judeus não poderiam tocar em nada que estivesse morto, para poderem comemorar a Páscoa. E é exatamente por essa falta de tempo que os ladrões tiveram as pernas quebradas para acelerar a morte deles. Não é verdade? E Jesus foi transpassado pela lança para provar que estava morto. Então, nessa correria, José de Arimateia vai pedir autorização, a Pilatos para tirar o corpo de Nosso Senhor e levar para o túmulo dele.
Por isso que nosso Senhor foi colocado num túmulo novo, que seria fechado com pedra, até para evitar confusão, porque os judeus imediatamente foram para Pilatos e falaram: ó, eles vão roubar o corpo dele, para dizer que ele ressuscitou. E falaram assim mesmo, porque nosso Senhor tinha se apresentado para eles como o Messias, o Deus encarnado. Vocês lembram? E por isso as autoridades romanas ficaram preocupadas, porque eles não queriam nenhum tumulto ou revolta por parte dos seguidores de Cristo. Com essa informação, Pilatos mandou um pelotão de soldados para guarnecer a sepultura. E um pelotão não eram poucos soldados, pois estimam-se que ficaram de guarda cerca de 25 soldados para guardar a sepultura de Nosso Senhor. Agora, tem uma questão que é importante aqui, pois o soldado romano que recebia uma ordem para guardar alguma coisa, ele fazia aquilo em mais alto nível. Porque caso não tenha feito, ele pagava com a sua própria vida. Então ninguém passava daquele local. E esse fato é suporte para crermos e termos certeza de que nosso Senhor ressuscitou verdadeiramente. Vejamos como isso nos ajuda. Imaginemos um possível cenário em que não houvesse pessoas guarnecendo aquele local. Mesmo que Jesus ressuscitasse, seria mais difícil de crer racionalmente na ressurreição, porque os relatos seriam ditos somente por testemunhas que estavam sempre ao lado de Jesus. Mas, como na história aconteceu do governador enviar soldados para guarnecer a sepultura, fica muito mais fácil de crermos na ressurreição. E isso, meus irmãos e minhas irmãs na fé, é a própria providência divina facilitando nossa compreensão sobre esse grande mistério de salvação. E um fato curioso da paixão de nosso Senhor é como Pilatos tentou fazer com que Jesus fosse solto. Pilatos conversava com nosso Senhor tentando extrair alguma coisa dele para o declarar inocente. Pilatos dizia: "Você é rei?" E Jesus dizia: "Quem disse isso de mim? Foi você ou outra pessoa?" E Pilatos não entende muito bem aquelas palavras e fala: "Eu não, é o seu povo que anda dizendo que você é rei." Aí nosso Senhor fala: "Tu dizes, eu sou rei, só que o meu reino não é deste mundo." Mostrando para nós que Deus preparou um lugar para nós. Mas Pilatos, tentando salvar Cristo, ofereceu ao povo um indulto para que escolhessem entre Jesus, o Nazareno, que dizia que ele era o rei, ou o assassino Barrabás. E o povo escolhe o indulto para o assassino. Nesse fato, há o nosso livre-arbítrio, pois pela salvação de Cristo, podemos escolher entre ele e o seu reino pela eternidade. Ou o demônio, assassino por essência, que nos quer levar para o inferno pela eternidade. Então, essa verdade revelada, que nem todos irão ser salvos, vai agora depender do coração de cada um de nós. Ou seja, do arrependimento sincero. E isso Cristo já nos mostrou na cruz, com os dois ladrões que foram crucificados ao seu lado. O ladrão Dimas, arrependido de sua vida errada, reconhece Jesus como um inocente que não merecia estar ali e pede para que nosso Senhor se lembre dele quando estivesse em seu reino. E naquele instante temos a primeira canonização da história da igreja realizada pelo próprio Jesus, que diz: "Hoje mesmo estarás em meu reino." Mas havia, do outro lado, o ladrão Gestas, que não tinha um coração arrependido e blasfemava contra nosso Senhor. Que possamos ter fé e consciência para aceitarmos a Cristo e seguir os seus passos. Abraçar a cruz, nossa de cada dia, com alegria, pois o reino de Deus já é possibilidade para a humanidade. Mas, como o próprio Cristo disse, fazei tudo para entrar pela porta estreita, porque nem todos entrarão em seu reino. Vamos encerrar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, agradecemos a graça da revelação pela qual somos chamados à santidade. Permanecei conosco para que possamos bem imitá-lo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.